Eu visitei o estádio do Arsenal e quase fui embora sem ver o troféu que não existe em mais nenhum estádio do mundo. Você sabe de qual troféu eu estou falando? Meu nome é Eduardo e hoje eu vou contar a história do estádio do Arsenal. O estádio que quase levou o clube à falência, mas mudou o destino do time. E no final eu vou contar um pouquinho como que foi a minha experiência dentro do estádio do Arsenal e como foi conhecer a taça mais rara da história do futebol inglês. O Arsenal nasceu em 1886, no sudeste de Londres. O time foi formado por funcionários de uma empresa de armas, a Royal Arsenal, e daí que vem o nome do clube. Mas tudo muda em 1913, quando o Arsenal decide mudar para o norte de Londres. E então inaugura sua nova casa, o estádio Highbury. Foi nesse estádio que o time ficou grande, foi nesse estádio que ele virou um dos gigantes ingleses. Foi nesse estádio que o Arsenal viveu a década mais dominante do clube, os anos 30. Foi onde o clube empilhou taças e era o clube mais temido da Inglaterra. Então vem a decisão mais difícil da história do clube. Em 2006, o Arsenal dava adeus ao seu místico estádio, Highbury. No último jogo, o ídolo Thierry Henry marcou 3 gols, beijou o gramado pela última vez e era o fim de uma era. Mas também com isso, veio o início de uma nova era. No mesmo ano nasce Emirates Stadium, um estádio novo e moderno, com capacidade para 60 mil pessoas, mas que custou caro, 390 milhões de euros. Esse investimento impactou o clube. O Arsenal teve que ficar cada vez mais cauteloso no mercado, e muitos torcedores sentiram que o estádio não tinha a mesma alma que o estádio antigo. Mas com o tempo, isso mudou, e foi exatamente esse estádio que eu fui visitar. Logo na chegada, já dá para sentir o tamanho do Arsenal. Os 2 canhões, símbolos do clube, o estádio gigantesco. Eu comecei dando uma volta ao redor do estádio, onde encontrei a famosa estátua de Thierry Henry, ídolo máximo do Arsenal. Também tinha uma placa falando sobre várias torcidas do Arsenal espalhadas para o mundo, e achei aqui a nossa torcida brazuca no Arsenal. Então eu fui fazer o tour no estádio. Passei por algumas áreas históricas do estádio, conheci alguns troféus e tinha até uma cápsula do tempo, que vai ser aberta só em 2056. A visita tinha direito até uma passadinha no vestiário do Arsenal, onde eu consegui tirar essa foto e por 10 segundos me senti como se fosse um jogador de futebol se preparando para jogar uma Premier League. E também tinha a camisa de alguns jogadores famosos, como a do brasileiro Martinelli. Então eu cheguei no campo. Sério, que lugar absurdo. Imagina isso daqui lotado em dia de Premier League. A atmosfera que deve ter esse estádio. Deve ser coisa de maluco. Após o tour, eu fui no museu que fica ao lado do estádio. E eu só queria ver uma coisa. A taça que apenas o Arsenal tem. A taça dos invictos da Premier League. Para quem não conhece a história, na temporada de 2003-2004, o Arsenal ganhou a Premier League sem perder sequer um jogo. Foi o único time a ganhar a Premier League sem perder nenhuma partida. E por esse motivo, a Premier League criou um troféu diferente para o Arsenal. Ele é no mesmo formato do troféu tradicional da Premier League, porém ele é dourado. E o clube é o único time que tem esse troféu, pois foi o único que ganhou a Premier League de maneira invicta. Eu vi vários troféus, vi várias camisas de jogadores, mas eu queria ver a taça dos invictos. Esse troféu marca a campanha mais histórica da Premier League. E eu procurei nada de achar a taça. Então eu fui num funcionário do museu e perguntei onde estava a taça dos invictos. E para minha tristeza ele informou que estava no tour do estádio. É isso mesmo, eu fiz o tour do estádio e não vi a taça dos invictos. Eu pensei, meu Deus, como é que eu não vi? Então eu fui lá e voltei pro estádio e tentei entrar no tour novamente. Só que daí o segurança falou, ó, teu ingresso já foi bipado aqui, você não pode entrar novamente. Esse ingresso já foi usado. Aí eu expliquei toda a situação, falei, nossa, eu queria muito ver essa taça dos invencíveis. Fiz o tour, acabei não vendo, né? O tour não era guiado, não tinha um guia explicando cada passo. Você vai indo por um caminho e tem umas placas explicando. Só que o meu inglês não é muito bom, então eu acabei não percebendo. E depois de chorar muito pro segurança, ele falou, então vai lá, faz o tour de volta. E deixou eu fazer o tour inteiro de volta. E eu refiz o tour pelo estádio do Arsenal, morrendo de medo de passar batido novamente pela taça dos invencíveis. Então todos os funcionários que eu encontrava, eu perguntava onde ficava a taça dos invencíveis. Até que eu descobri que ela fica próxima à entrada onde a gente vai conhecer as arquibancadas. Próximo ali tem uma televisão, onde fica passando uma imagem sobre a campanha dos Invencíveis. E a hora que esse vídeo acaba,
a TV se apaga e no fundo aparece a taça dos Invencíveis. E algumas curiosidades sobre o estádio do Arsenal é que a partida que registrou o maior público foi em 2018, um clássico entre Arsenal e Tottenham, que terminou 4-2 para o Arsenal e registrou 60.700 pessoas. Outra curiosidade é que o estádio do Arsenal conta com gramado híbrido, ou seja, é uma mistura de gramado sintético com grama natural. O antigo estádio do Arsenal não foi destruído totalmente. As arquibancadas que cercavam o campo hoje é uma espécie de condomínio. Pessoal, e para quem conheceu o estádio do Arsenal, obviamente você pode comprar o ingresso para uma partida, o que é um pouco difícil de conseguir. Na Inglaterra, muitos times têm um sistema de sócio muito forte, então normalmente você vai precisar se associar para ter direito a comprar esses ingressos. Outra opção é fazer como eu fiz, comprar um tour pelo estádio, onde você consegue ter uma experiência completa, tanto no estádio quanto no museu do clube. Esse tour custa mais ou menos 30 libras e ele está disponível pelo próprio site do Arsenal. E obrigado quem assistiu esse vídeo e se encontramos no próximo vídeo com outro estádio. Valeu, pessoal!